Na atividade ainda de português, Tivone quer explicar uma coisinha. Na questão 2, certo? Você vai colocar sempre o nome do animal e especificando na frente se ele é macho ou se ele é fêmea, cada qual na sua coluna, certo? E na questão 3, os nomes de pessoas, animais e coisas podem ser masculinos ou podem ser femininos. Forme pares seguindo o exemplo. O menino, a menina. O primo, você vai colocar a prima. E assim por diante. O amigo, um professor, uma professora. O diretor, a diretora. Então, nessas pequenas palavrinhas, a gente vê diferenças quanto ao artigo. E o que é artigo, Tivone? É essas palavrinhas, aliás, essas letrinhas que você vai colocar antes da palavra, que a gente chama, né, que pode ser um artigo masculino, né, que é o o, e pode ser um artigo feminino, que pode ser a ou uma. E isso você vai aprofundando quando você for passando de série em série e a gente for estudando mais profundamente a nossa gramática, tá certo? Então, antes da palavra masculina, sempre antes de toda palavra masculina, a gente vai usar o artigo o ou um. E antes de qualquer que for a palavra feminina, a gente vai usar o artigo a ou uma, tá certo? Então, lê com cuidado, lê com atenção e responde essas questões da página 61 e por fim a gente termina a atividade de português, certo? Agora a gente vai para a atividade de matemática. Então vamos abrir o livrinho de matemática, onde iremos estudar um novo conteúdo, né? Que é dúzia e meia dúzia. Na página, vou passar aqui o livrinho, né? Na sequência das nossas atividades anteriores, e lá onde tem dúzia e meia dúzia, na página 41, certo? Na página 41, você vai compreender o que é dúzia e o que é meia dúzia realizando as atividades 1 e 2. Annelise vai fazer quindins. Annelise é o nome da coleguinha aí da nossa atividade. Para uma receita, ela precisa usar toda essa caixa com uma dúzia de ovos. E quando a gente diz uma dúzia, quer dizer que eu tenho 12 ovos. Quando a gente vai contar aí nessa caixinha de ovos, a gente identifica 12 ovos. Para uma receita, ela precisa usar toda essa caixa com uma dúzia de ovos. Há quantos ovos em uma dúzia? Tivone já falou, né? Aí você vai colocar aí o numeral correspondente a uma dúzia de ovos. Letra B. Se ela quisesse fazer só metade da receita, então ela usaria meia dúzia de ovos. Assinale um X, meia dúzia de ovos na foto acima e depois complete a frase. Então, você vai fazer um xizinho na quantidade correspondente a meia dúzia. Você vai contar os ovos, X, X, e quando chegar no numeral correspondente a meia dúzia, você termina colocando o xizinho nesses ovinhos que estão aí dentro da caixa de ovos, certo? E depois vai completar a frase. Meia dúzia de ovos corresponde a quantos ovos? Quem é a metade de 12? E aí, meus amores?
2, numeral 2, uns probleminhas. Faça desenhos ou cálculos e complete. Depois confira com os colegas, com a professora aqui, viu? Mandando as atividades respondidas. Pedro tem uma dúzia de bonecos e a irmã dele tem meia dúzia de bonecas. Juntos eles têm uma dúzia e meia de bonecas, ou seja, ao todo, quantos bonecos tem? Quando eu pego os bonecos de Pedro e os bonecos da irmã dele, faço o ajuntamento dos dois e aí eu terei quantos bonecos, né? Você vai fazer aí essa continha de adição. A mãe de Paulinho comprou 2 dúzias de bananas. Ela separou 4 bananas para usar em uma receita. Sobraram quantas? Aí eu vou fazer uma subtração, uma diminuição. Primeiro eu vou entender quanto é 2 dúzias. Eu vou somar 12 com mais 12, não é assim? E vou encontrar esse resultado e depois eu vou retirar desse resultado as 4 bananas que ela separou e aí eu vou completar as frases. Sobraram tantas bananas. Coloco o numeral correspondente. Letra C. Luana precisa de 1 dúzia de morangos para fazer um bolo. Ela já tem 9 morangos. Estão faltando quantos morangos? Ela precisa de 1 dúzia e só tem 9. Quantos faltam para completar 1 dúzia? Aí você vai fazer uma continha de subtração e vai colocar o numeral correspondente. Essa é a atividade de matemática, somente a da página 41, tá certo? Então, Tivonete se despede aqui, né, deixando você com a aula de tio Damião e pedindo sempre a Deus a graça da sabedoria, da paz, né, da saúde para mim, para você, para todas as nossas famílias, para nossa escola. Um beijo, fique com Deus, se cuidem e até amanhã. E Tivonei tá aguardando as atividades respondidas. Um beijo, se cuidem.